Você? Eu sou André Strucchio e nós estamos no terceiro Meio Ambiente em Pauta. Além do Mário Mantovani, que está sempre aqui com a gente, hoje nós vamos ter um convidado super especial, que é o Luiz Fernando Araújo Bueno. Tanto o Mário como o Bueno já estão aqui com a gente. Deixa eu colocá-los aqui na. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas. Opa, boa noite, Bueno, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Então tá bom, eu já estava te apresentando, enquanto o Mário não entra, que você é professor, você é docente da Fundação Getúlio Vargas e consultor de empresas e âncora do quadro Vida no Planeta na Rádio Brasil Campinas. Bem-vindo, Mário. Eu já estava apresentando o nosso Opa, convidado. estou aqui, eu não falto nunca. Esse é o momento mais especial e aguardado. Esse papo é muito bom, está ficando cada vez melhor. E a gente tem um convidado muito especial, né? O Luiz, que eu queria conhecer desde a época da CPFL, a gente trocou umas mensagens, temos amigos comuns. É uma história desse homem também, tem estrada, viu? Vai ajudar muito na conversa. É Prazer isso é aí, meu. gente. Prazer é meu, muito grande. Sempre ouvi falar muito bem de você. André já conhecia e você conhecia só de nome, né? Agora vamos Legal. conhecer via internet, quem sabe um dia pessoalmente. Opa, a Andréa vai ajudar, a gente está juntos e vamos ter muita oportunidade na região de Campinas, agora que eu estou aqui do seu lado, em Valinhos, aqui na Serra dos Cocais, a famosa Serra dos Cocais, uma luta fantástica para transformar numa APA estadual. Bora lá! Então, bora lá. Gente, eu vou fazer uma introdução para quem quer contextualizar o nosso encontro. Ele dura no Legal. máximo 30 minutos, viu, gente? É só para a gente passar aí pela temática e vocês conhecerem os grandes especialistas no Brasil do assunto. E o Luiz Fernando Araújo Bueno é um especialista em agendas de sustentabilidade, principalmente do ESG. Nós aqui sempre discutimos, né, no meio, a Agenda 2030 da ONU, com os 17, agora 18 objetivos, que tem uma gama de assuntos relacionados à questão econômica, à questão social, à questão ambiental e à governança. Então, nessa linha, gente, tem um monte de assuntos que a gente pode explorar: redução de impactos ambientais, promoção do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, entre outros. Mas qual é o pulo do gato do nosso convidado, né, Mário? É como Bueno, ele avalia como integrante do CIESP há mais de décadas, como diretor de sustentabilidade, por ter passado em grandes empresas, ser consultor da área. Como que você tenha visto na materialidade a aplicação das agendas de sustentabilidade na iniciativa privada, né, Mário? A gente quer ter o frescor aí do seu olhar dentro do contexto político, dentro do contexto econômico e principalmente após COP30. Maravilha. André, eu vejo com bons olhos, né, os ODS e estou sentindo que as empresas têm utilizado essa ferramenta poderosíssima, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, são os 17 ODS que a gente tem que cumprir até 2030, e muitas empresas estão se norteando por ela, pelos ODS, para fazer o seu planejamento estratégico e até rever o seu planejamento estratégico, né? E a gente sabe que existe os princípios da governança corporativa, colocados aí pelo IBGC, um deles é a transparência, né? E essa é uma das formas que as empresas têm utilizado para ser transparente com os seus stakeholders, né? Com os seus atores com os quais as empresas se relacionam. Um deles são os ODS, né? Hoje já teve uma matéria muito interessante, até coloquei no nosso grupo, provavelmente você deve ter recebido, para cada ODS, como cada empresa pode mensurar o que está fazendo, fazer um rito penitencial, que vem da Igreja Católica, né?
do que eles estão fazendo e o que dá para fazer. Né? Então, existem várias formas de você fazer não responsivo, né? Porque aquilo que é responsivo a gente tem que fazer, né? Se não fizer, vai preso, se não fizer, vai ser multado, mas aquilo, além daquilo, é o que é a Isso. transparência apregoada aí pelo IBGC, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, tá muito bom. Luiz, eu acho que você tocou no ponto transparência. Para quem é de organização não governamental, como eu, que teve uma vida em organizações não governamentais, essa transparência é tão necessária nas empresas, mas também nos governos. A gente viu muitas experiências aí de greenwash, ou lavagem verde, como fala, por não ter essa transparência, aproveitar que é moda, o tema ambiente cresceu demais. Mesmo hoje, com essas contestações de muitas empresas americanas por pressão ter caído fora, né? Empresas top do mundo, inclusive, mas que não tem mais volta. Eu acho que o fato de você trabalhar os ODS, essas práticas de sustentabilidade, mostram que elas são, do ponto de vista econômico, também muito boas. Sim. Né? É a garantia de continuidade, é a garantia de uma economia boa, não é predatória, é uma forma de trabalhar não só respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas, e a gente tem que avançar muito. O Brasil sempre foi muito de predar. A nossa história do Brasil é aquela de estar sempre vendendo produtos primários, né, de extração o máximo dos recursos naturais. E eu acho que os ODS vêm para balizar, para as pessoas entenderem. Que bom que você tem essa habilidade de trabalhar isso com as empresas e, desse ponto de vista, da transparência, né, da informação, do envolvimento da sociedade. Tem tantos espaços para a gente participar nos municípios, um conselho de meio ambiente, um conselho de urbanismo, tem tantos espaços, né? E também tem as associações comerciais, industriais, que podem estar levando isso, como a igreja. Nós aqui pela NAMA, que é também uma das organizações que eu participo, fizemos uma parceria com a igreja, através do Laudato Si, as pastorais da ecologia, para trazer esses temas, inclusive com a questão das emissões de carbono. Sem dúvida. Fizemos um trabalho bastante interessante aí em Campinas, do Departamento de Sustentabilidade do CIESP Campinas. Eu tive a honra de estar à frente desse departamento por 18 anos, né? E esses aspectos todos de transparência, a gente sempre divulgou para as empresas. Não só os ODS, mas, por exemplo, a SA 8000, Muito que bom. norteia as relações de trabalho no mundo inteiro, a ISO 26000, né, que é uma norma que não é certificadora e serve para qualquer tipo de empresa. Os próprios indicadores etos, né, Mário, que na época de CPFL, Etos. usamos muitos indicadores etos, né, onde você levanta um número grande de pessoas dentro da organização, de níveis hierárquicos diferentes, de áreas diferentes, e faz lá o exercício do preenchimento dos indicadores etos, depois manda para o Etos tabula e fala o benchmark de mercado. Então, existem várias ferramentas. Não é Sim. transparente quem não quer, quem quer ser greenwashing. Né? Eu tenho até uma palestra que eu faço, às vezes, a pedido de clientes, sobre insustentabilidade. Então, a gente começa a mostrar um monte de coisas que aconteceram porque as pessoas não foram sustentáveis, não foram transparentes. Você pega, por exemplo, aqui o GVCES, aqui da Fundação Getúlio Vargas, né, que é o Centro de Estudo da Sustentabilidade, quantas reuniões já fizemos, né, para trazer essa questão da transparência, né, de tudo que pode ser feito através disso, né, o líder lá, meu Deus, agora fugiu o nome, ele falava o seguinte: Ah, você tem dúvida se você deve colocar a sustentabilidade na sua estratégia? Experimenta não colocar. E aí vai acontecendo tudo isso que eu falo dos não sustentáveis, né? isso. Você vê, Ô, André, Boiano, parece que a gente combinou. É, O assunto que eu ia falar era sobre a questão da transparência, né? O Luiz já entrou nisso, porque sabe que isso é importante. E tem questões muito grandes, né? Nós estamos falando do pilar da sustentabilidade, estamos falando do pilar econômico, do pilar social. Hoje eu vi uma notícia do mercado aqui de Campinas, acho que é Savenagem, já está aplicando 5 por 2. Não está nem esperando a lei de 6 por 1.
Ora, que coisa mais importante que isso, que é reconhecer o seu trabalhador, tendo tempo para cuidar da sua família, do seu estudo, das suas coisas. Eu acho que é isso que a gente avança, né? Porque se fica falando só do meio ambiente, fica parecendo, essa é coisa de ambientalista, é coisa dos verdes. Não, é o conjunto, é o contexto, tem que entrar, tanto quando a gente faz as certificações, tanto no FSC, nas certificações agrícolas, com a Rainforest Alliance, um dos pontos mais importantes é esse da relação, né, profissional que tem dessa questão social no trabalho. Então, é um conjunto de coisas, não dá para ver só o lado de, eu economizo água, eu economizo energia, eu faço isso, aquilo. E um outro ponto que você abordou que eu gostei muito. André, estou aqui animado com a conversa. É a questão de você ter, quando faz esse processo todo, né, você ter esse trabalho de fazer além daquilo que é obrigação. Porque a gente vê muita gente, eu fui jurado de prêmios demais, inclusive os nossos aí que você falou, e muitos vinham que a gente desclassificava porque era obrigação, né? Não poluir, não é uma atividade que está lá nesses indicadores, né? Ou nesses preceitos. Ele é obrigação. Então, o que a gente está falando é o mais. E o mais é o que conta nesse processo. Já Mário estava. e Bueno, só fazendo uma intervenção, já provocando o Bueno nesse sentido, né? Acho que um dos feitos que mais me marcou da diretoria de sustentabilidade do Bueno no CIESP foi, para além da questão técnica que ele tem, acadêmica, corporativa e tudo mais, foi essa questão da transparência. Sabe o que ele fazia com a gente, Mário? Ele É, pegava a comunidade, pegava os grandes cases da região de empresas e levava a gente para interagir com a empresa, interagir com o corpo. E aí eu vou fazer uma pergunta, Mário. ora, Bueno, qual é, na sua visão ampla, né, de Brasil, de consultor e tudo mais, o que você viu, né, de prática, de mão na massa, nessas visitas ou fora dessas visitas, você como diretor de sustentabilidade, o que você traz? Qual que é o pulo do gato aí nesse sentido, né, que você pode trazer para a gente? Assim, esse processo que nós desenvolvemos no CIESP foi uma ideia até da minha esposa, né, que é uma baita de uma psicóloga e entende muito de gente. E ela falava o seguinte: você tem que fazer as suas reuniões itinerantes nas empresas, nas grandes empresas, né? Porque ali as empresas estão fazendo alguma coisa, né? A gente não estão na dianteira da sustentabilidade, não na rabeira. Então, a gente foi a várias grandes empresas, como CPFL, 3M, Bosch, a Egea, e levava para os associados o que pode ser feito. Tem muita coisa que já está aí, né, Mário? Não tem que reinventar a roda. Tem muita coisa que está aí que dá para ser feito, dá para ser replicado, né? Então, assim, a ideia de você trazer prática na teoria, que é o que eu faço muito em sala de aula também. Eu dou uma aula, agora às 18 horas eu vou dar uma aula de governança. Vou falar sobre o tema de sustentabilidade, por exemplo. Depois eu trago um case, né, de sustentabilidade para poder falar sobre isso. Quer dizer, é hands-on, é mão na massa, para que as pessoas possam efetivamente entender que sustentabilidade é muito mais do que assistencialismo, filantropia, investimento social privado e marketing social, né? É se preocupar com o equilíbrio entre econômico, social e ambiental, se preocupar com ética, com transparência, com respeito à diversidade, com uma boa governança corporativa. É isso que as empresas têm que entender. E a criação de comitês de sustentabilidade, Mário, que a gente fez no CIESP, fizemos inclusive no Café Canecão, um dos clientes que a gente fez, né? Implantamos o comitê de sustentabilidade, ou seja, quando você leva o comitê de sustentabilidade para dentro da empresa, você está levando a sustentabilidade para dentro da empresa. As empresas começam a se preocupar com a sustentabilidade na estratégia, não como pauta de projetos. Pauta de projetos acaba, por exemplo, o CPFL, por exemplo, implantou a sustentabilidade lá na época do Wilson Ferreira Júnior, né, que hoje é presidente da Natura. Está isso. lá até hoje. Está lá até hoje por quê? Porque foi colocado na estratégia. Então, sustentabilidade tem que ser estratégica, né? Tem que ser, não pode ser pauta de projetos. O nome que me faltou aqui à mente, Mário, foi o Mário Monzoni, que é Grande. da FGCES, né? Que é seu Isso. xará,
e fizemos aí um trabalho muito bacana com fornecedores na própria CPFL. Porque sustentabilidade começa em casa com mudança das nossas atitudes e a gente faz em rede, não faz sozinho, né? Muito bom. Você falando de CPFL, me lembrei de 86, quando eu trabalhava com a Dora, que fazia essa parceria com a comunidade. Era impressionante, com o Salazar. E nós estamos Salazar. falando 86. Sim, O melhor trabalho que eu tive, até um dos melhores trabalhos que eu participei nesses 50 anos de ONG, vamos dizer assim, foi aquele trabalho de caracterização ambiental por percepção, que se não fosse a CPFL, que tinha uma potência no interior, nós não teríamos aliás, realizado nos 600 municípios do estado de São Paulo, que eu visitei praticamente todos, quase né? que bacana. E aí a gente via coisas assim, nós estamos falando de 86, é bom porque quando você tem essa experiência no cangote, você vê assim essa evolução, o que era uma conversa de louco, de maluco, tal, ela evoluiu para essa coisa do compromisso. A SOS Mata Atlântica foi uma organização que tinha ali ambientalistas, cientistas, gente de comunicação e empresários. Isso fez um sucesso de uma organização porque conseguia trazer todos esses equilíbrios. E todas essas mensagens, né, de sustentabilidade repassava por todos. Era como se fosse esse conselho que você falou, né? E as pessoas bebiam da fonte. O que tinha de moderno, o que tinha de coisas que se trazia, a gente participando das conferências, das COPs, participando dessas grandes atividades internacionais de sustentabilidade, e incorporando, e melhor que isso, levando para fora a participação da sociedade, a diferença do Brasil na gestão de biodiversidade, na gestão de tantos outros ativos ambientais, é a participação da sociedade. Não é diferente quando a gente fala com relação à questão dos ODS ou qualquer um outro desses Sim, indicadores de certificação. E Mari sim, Bueno, só uma ponte para fazer para vocês. Nas duas outras lives, nós falamos de danos ambientais. A gente falou de incêndio, de floresta, tudo mais, né? Na Argentina, depois espalhou para o Chile, depois nós falamos das barragens, de mineração de minas e tudo mais, é dano. E a Daiane, do Instituto ITAS, Mulheres pelo Clima e Biodiversidade, né, Daiane? Ela trouxe um outro ponto que é bem interessante a gente abordar aqui, que é o greenwashing e o social washing. Porque o que acontece? Eu nunca vou me esquecer de uma frase, Bueno, que é o seguinte: um CEO não é contratado por saber de meio ambiente e sustentabilidade, mas ele perde o emprego, é demitido rapidinho se acontece alguma coisa, algum dano ou alguma repercussão social que traga danos materiais, como a imagem da empresa. Então, acho que é interessante trazer essa questão também, porque a gente fala do preventivo, mas tem a conta cara quando a gente não investe em sustentabilidade, não é isso? tem uma frase de um filósofo americano que diz o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. É Então, verdade. é fantástico isso, porque é o seguinte: você tem que realmente divulgar e fazer o marketing social daquilo que efetivamente você faz. Porque hoje em dia não dá para fazer diferente. As pessoas pegam, é muito rápida, a internet é muito rápida. Você fez uma besteira, você falou da Samarco. A Samarco é um case que eu uso em sala de aula até hoje, né? E sempre tem assunto para falar sobre a Samarco, porque realmente é um belo case. Aí você traz uma natura para mostrar o outro lado, né? Então eu acho assim, esse greenwashing não tem mais espaço, né? O social washing não tem mais espaço. As coisas estão muito claras, estão muito visíveis. A gente tem que mostrar, por isso que se pede para que se faça além do responsivo, né? Faz relatório de sustentabilidade, faz relato integrado, faz GRI, faz ISO 26000, segue a SA 8000, usa os ODS, que é para você mostrar que você está fazendo as coisas bacanas, porque o mercado te remunera por isso. Às vezes você tem sustentabilidade dá custo? É custo? Não, não é custo, dá lucro. Existem mais de 40 formas de você usar a sustentabilidade e ter lucro. Já falava o Rogério Russo, não sei se você chegou a conhecer, Mário. Muito amigo. Rogério Russo é um craque nisso, um baita de um consultor, está aí, está atuando até hoje.
As 30 maneiras de aumentar o lucro das organizações com a sustentabilidade. Fiz no CIESP a palestra dele. Porque é exatamente isso. E são coisas, André, aqui a gente faz no dia a dia e a gente não percebe. Então, você pega, por exemplo, tem uma empresa aqui em Vargem Grande Paulista, Laboratórios Biovet e Vaccinova. É uma Nossa. grande empresa de saúde animal, imensa, mundial. Eu implantei a sustentabilidade, o comitê de sustentabilidade nessa empresa com a Fabrícia, que é minha esposa, e executiva de gente de gestão. Depois eu saí por conflitos de interesses, podia dar problema ali. Hoje ela tem um consultor que segue lá, indicado por mim. Mas impressionante, a gente tem um monte de coisa que a gente faz e que a gente não divulga ou não mapeia. 30 maneiras de aumentar o lucro das empresas. O trabalho com fornecedores, Mara, que a gente fez na CPFL, a rede de valor de fornecedor. Começamos com 7 fornecedores. Quando eu saí de lá, tinha 21. O ano passado eu fui chamado para participar de uma das reuniões da rede, porque tinha 350 empresas na rede. Né? Que E esse trabalho fantástico. que a gente fez através dos suprimentos, né? Convidando 3 fornecedores, saí de lá, tinha 21. Tinha fornecedor de fornecedor, fornecedor com rede de valor. Então, tem que botar a boca no trombone, sim, aquilo que faz. E deixar ele ficar falando besteira, ou de falar, colocar no papel e não fazer, porque o mercado percebe, naturalmente. E tem a sociedade que está super atenta hoje em dia, né? Sim, pode. E tem algumas coisas que eu falo, como eu vi isso. O meu primeiro trabalho, para você ter uma ideia, foi para falar da Conferência de Estocolmo, Pensar Global e Agir Local, Olha só. 1973. Profissionalmente, eu entro numa ONG. E hoje eu vejo coisas assim que a gente falava de, sei lá, efeito estufa, né? Todo, o pessoal fala, vocês estão virando. E hoje, por exemplo, a questão do carbono virou um indexador de economia, né? Sim, Muitas empresas fazendo seus inventários, né, com escopo 3, né, de emissões, para poder saber, inclusive da cadeia de fornecedores, para saber se está emitindo mais ou menos, fazendo projetos de neutralização, não igual esse que fez o Banco Master agora, que foi picaretagem. Isso não vale. E você viu, por isso vão ser derrubados. Talvez se roubasse, o pessoal não ligava tanto. Mas por mexer com o meio ambiente, vai ter muito mais impacto global, sim, né? sim, sem Porque dúvida. eles saíram no mercado global. Então, nós estamos vendo, a cada dia se incorpora mais questões e todas elas tendem a seguir esse rumo da sustentabilidade, porque isso vai fazer a diferença no final, né? Não só ali no caixa, mas na relação com a comunidade, na relação com a natureza. É isso que a gente busca, por isso que é legal estar fazendo esse tipo de conversa com você, porque a gente quer mostrar o seguinte: é possível, bem lembrado, Rogério Lucha, grande figura, trabalhou com a gente na questão do turismo sustentável, Sim, e, e qualquer eixo, podemos estar falando de turismo, podemos falar de data center hoje, sei lá, coisa do tipo, que é o último momento aí que está fazendo, qualquer um desses temas que a gente está falando hoje, restauração florestal, a neutralização de carbono, o papel que faz a sustentação Mata Atlântica, todos eles passam por essa visão, por esse engajamento, por essa necessidade de trazer, não é mais uma sopa de letrinhas ou um monte de siglas, mas são atos e atividades transformadoras para a sim, cidadania. sem dúvida. Eu costumo dizer o Pessoal, seguinte, o meio ambiente está no meio de nós. Isso Nós aí. nós não Muito temos bom. que ser o eco chato e o bio desagradável, que nem É meu diz. caso. Não é para ser isso. A gente não precisa ser isso. A gente precisa Isso. mostrar para as pessoas que o meio ambiente mandou um recado para a gente. Nós seremos a sexta geração assumida a face da Terra se a gente não É, mudar nossa pegada ecológica, nossa pegada de carbono. Então não exatamente. dá mais. Não dá mais. Não tem mais tempo. Time's over. Não precisa esperar o meteoro, né? Não, Tem que não tem fazer. necessidade. É aquele filminho dos É pessoal, verdade. dinossauros. Oi. vocês viram que eu estou muito bem acompanhada com o ícone do ambientalismo do Brasil desde 1972, 73, que é o Mário Mantovani, e um ícone no Brasil de sustentabilidade. Eu e vocês que estão aqui na live e depois vão assistir, vocês vejam esses grandes nomes que eu tenho a satisfação de estar aqui Isso aí. aprendendo. Mas o fato é que nosso encontro está acabando e eu queria aí, como última palavra do Bueno, que ele falasse de uma obra que está aí no forno, Bueno. Conta pra gente um pouco Opa! sobre
sobre esse trabalho aí seu. Qual o trabalho que você está se referindo, É um André? capítulo de um livro Ah, que você tá, está ótimo, não, tranquilo, trabalhando. obrigado pela oportunidade. Não, então, eu fui convidado para compor, para ser um coautor de um livro, capitaneado pela professora Solimar, da Fundação Getúlio Vargas, Ah, legal. onde a gente vai falar um pouquinho sobre os relatos de sustentabilidade, agora com a inteligência artificial. É um tema, Opa, é um capítulo que eu escrevi para isso, né? É o segundo livro que eu lanço com ela, como coautor. O primeiro eu falei o que é sustentabilidade. Afinal, o que é sustentabilidade? Expliquei várias coisas, ficou muito bacana o capítulo. E agora esse livro deve ser lançado ainda esse ano, no começo do ano, e ela me pediu um capítulo específico para eu falar sobre os relatos de sustentabilidade, todos esses, GRI, relato integrado, como que a inteligência artificial pode nos ajudar nessa tarefa e pode ajudar muito, muito. É muito. muito bacana, é muito legal. Então, é um bom projeto ter esquecido tanta coisa que passa na cabeça e você acabou lembrando. E quem Mas sabe eu não esqueci. eu Aí, posso falar Andréia, sobre muito isso. bem. Estou à Que disposição. oportunidade que a gente vai ter. E realmente acho que é bom estar discutindo essa questão da inteligência artificial. Eu não vejo isso como uma ameaça. Eu acho que é mais um desses passos que a humanidade dá. Lógico, a gente vai ver quem usa por bem, tanto faz estar com o IA como estar com qualquer outra coisa. Pode estar nessas redes sociais hoje, é tão criminoso quanto. Mas eu acho que aí tem muitas oportunidades. A gente vai evoluir muito rapidamente nesses temas que a cada vez avançam mais. Eu sempre contava uma história para André, professor. Eu tirava as primeiras convocações ambientais no mimeógrafo. Tirava quase 100 cópias, ia na porta da USP, da Unicamp, eu sei lá, de qualquer uma dessas universidades, convidar as pessoas para conhecer o tema. Olha hoje como a gente está rápido usando Pois é. meios como esse. Então, podemos avançar muito mais, espaços tem, quando a ideia é boa, quando o trabalho é bom, quando tem essa sustentabilidade e pessoas comprometidas. Essa é a nossa busca A dúvida. permanente. E, pessoal, quer saber sobre sustentabilidade? Luiz Fernando Araújo Bueno está lá no LinkedIn, está lá no Instagram. Eu, quando tenho dúvida, quero consultar a bibliografia, ele é meu guru. Então, gente, está apresentado para quem não conhecia, eu sei que muita gente conhece ele, mas sigam e aproveitem essa pessoa que é um ícone aí na parte de sustentabilidade. Bueno, foi um prazer. Como é que a gente acha o Luiz? Conta aí, Luiz. Olha, no Instagram, no LinkedIn, eu sou bem ativo, viu, Mário? Muito ativo no No LinkedIn. LinkedIn. Só entrar no Legal. LinkedIn, eu estou lá e vai ser um prazer recebê-los. Queria também colocar à disposição de vocês o quadro Vida no Planeta, que eu tenho na Rádio Brasil de Campinas. Mário, está à sua disposição. André já sabe disso. O Vai que ser uma você quiser, honra. que É, quiser, vocês poder usar essa ferramenta aí que é a Rádio Brasil, quadro Vida no Planeta, todo sábado. Se precisar, se tiver alguma coisa que vocês queiram divulgar, pode contar comigo lá, tá? No mais, é no perfeito. LinkedIn mesmo que eu estou lá, como professor da GV, como consultor e como apaixonado por esse tema. Eu aprendi a amar esse tema. Sou Muito bacana. doido por esse tema. Então, pronto, gente. Encerramos É isso, nosso encontro Andréia. que passou assim, né, Mário? Perfeito. Que maravilha. Muito Muito obrigada, prazer em viu, te conhecer, Bueno? Mário. Prazer muito grande te conhecer, fazer uma dobradinha com você aí, para mim, nossa, foi um. Estou muito lisonjeado com o convite da Andréia. Obrigado, Andréia. Legal, gente. Vamos nessa. Até a Valeu. próxima, Até a pessoal. próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Vamos que vamos.